Oi, pessoal, aqui é o Diego falando e estamos aqui numa experiência nova que é a realização de videoaulas para que possa ser mais um mecanismo de estudo e de subsídio para que nesse período de suspensão de aulas, cada aluno e cada aluna possa aproveitar da melhor forma possível aquilo que teoricamente deveria ser visto em sala de aula, mas devido a essa necessidade de suspender as aulas, a gente está buscando aí outros caminhos para poder discutir um pouco os conteúdos escolares e com isso surgiu a ideia de fazer essa videoaula. Vocês estão vendo aí que ainda é bem preliminar, bem inicial a estrutura do vídeo, né? Pegando aí o slide de PowerPoint, colocando a apresentação em vídeo, mas eu espero que seja bem proveitosa e que os próximos vídeos que vão surgindo a gente vai melhorando as estratégias e mudando edição e enfim, servindo aí de diferentes meios para chamar a atenção de vocês, além de ouvir a minha voz e a explicação de aula, mas acaba sendo, espero eu, esse vídeo uma forma de trabalhar o conteúdo escolar de maneira satisfatória, tá bom? Estou falando inicialmente para os alunos do sexto ano do ensino fundamental, do Objetivo Itapira, mas serve também para todos aqueles e aquelas que estiverem dispostos e dispostas a aproveitar aí alguns minutos das aulas que nós vamos transmitir por vídeo aula. Beleza? O tema desse vídeo vai ser, para quem tem o material do sexto ano do Objetivo, o módulo 3, que é... Deu uma pausada aqui no vídeo, tem problema não, vamos continuando. A aula vai ser sobre a ciência e a origem da humanidade. Tudo bem? Esse módulo vai falar basicamente sobre o surgimento da Terra, bem inicialmente, e também sobre a origem da humanidade. Então, nas aulas anteriores, o que nós discutimos? Nós discutimos uma origem mitológica do universo, do mundo e dos homens. O que, em resumo, fala o mito? O mito vai falar que o mundo foi criado por uma entidade superior, por um ser superior, por deuses, e esses deuses é que acabam controlando a nossa vida, que acabam controlando a existência humana. Acho que foi mais ou menos isso que nós vimos. Nós vimos alguns mitos de diferentes povos e o que serve isso em resumo? Serve para dizer que o mito tem uma função explicativa mágica da realidade. Tem como você provar? Não tem. Você acredita ou não no mito. Na aula de hoje, nós vamos ver como que o mundo, o universo e os homens surgiram. Uma origem científica. E a principal teoria que vai tratar sobre o surgimento da Terra, do universo, vai ser a teoria do Big Bang, né? Que tem um seriado homônimo numa emissora de canal fechado, que eu não vou fazer publicidade no momento, mas é isso aí. O Big Bang, ele vai ser hoje a principal explicação do universo e do planeta Terra. Tanto é que, graças a essa explicação, nós temos aí como computar a idade do planeta Terra, que é mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, o planeta Terra, a partir dessa explosão criada há bilhões e bilhões de anos, dessa explosão surge o planeta Terra, que vai passar por diferentes metamorfoses, diferentes transformações e que vai, de certa forma, se acomodar
tal como a gente conhece hoje? Provavelmente. Tá? Então, até a criação da camada de ozônio, do oxigênio, da água, dos continentes, da vida vegetal, da vida animal, e dentro dessa evolução nós vamos ter o surgimento da humanidade. O que seria essa humanidade? A humanidade em si é quando aparecem os seres humanos ou os antepassados dos seres humanos e os seres humanos atuais. O primeiro grupo, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ser o grupo dos Australopithecus, que é um mamífero que mais se aproxima do que nós entendemos por seres humanos e mais se diferencia dos primatas. Então a gente veio do macaco? Não é isso. Nós temos um ancestral comum a esses primatas, e desse ancestral comum, nós tivemos o surgimento dos primatas, dos macacos e tudo mais, dos gorilas, mas desse ancestral comum surgiu um ser biológico, o Australopithecus, que vai ter menos características peculiares, e dessas características peculiares vai ajudar a formar ou a desenvolver, vamos assim colocar, os seres humanos atuais. Tudo bem? Essa aí que eu mostrei agora seria a primeira humana, ou a primeira referência do que seria o ser humano, que é a Lucy, que é o fóssil, que é a primeira parte aqui que a gente está vendo, ó, vou dar uma circuladinha aqui de vermelho, que são os fósseis encontrados dela, tá bom? E pela projeção feita aí em laboratório, usando recursos de aplicativos e softwares e tudo mais, aqui seria a versão dela tal como seria a característica física dela. Tudo bem? Então, esse Australopithecus surge aí por volta de 3,5 milhões de anos atrás. Então, veja que para o surgimento da Terra até o surgimento dos grupos de hominídeos, passa aí um grande tempo, né? A Terra passou por muitas transformações e depois, bem depois que surge esse primeiro grupo de hominídeos. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Opa, o microfone tranquilinho. Depois a gente vê na edição como é que ficou isso, tá bom? E quando a gente fala desse grupo de seres humanos, a gente tem que tocar, obviamente, no tema pré-história, que são os homens e as mulheres das cavernas. A gente tem sempre essa referência. Eu não sei se vocês têm lembrança, ou se vocês já viram, já visitaram qualquer site que fala sobre os Flintstones, que é um desenho que fez parte da infância dos pais de vocês, eu acredito, da minha fez parte, assistia esse desenho quando era mais novo, né? E, óbvio, tem problemas temporais nele, que aqui a gente não vai discutir, né? Por exemplo, dinossauro e seres humanos não viveram na mesma época, mas é um desenho que fez parte da infância de muita gente, foi um desenho que associou também o que seria a pré-história, né, adaptando o que seria a pré-história aos tempos modernos, né? Então, por exemplo, tinha um equipamento desse que seria um carro, não sei se teria, mas acaba, de certa forma, a gente acaba assimilando um pouco, pelo menos parte de nós acaba assimilando, associar pré-história com Homens das Cavernas, os Flintstones e tudo mais, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilos, meus amores? Vamos lá. Continuando, quando a gente fala, então, do surgimento da vida humana, a gente tem que lembrar que a vida humana surge na África. E por que surge na África?
Porque os primeiros fósseis encontrados foram no continente africano. Os fósseis da Lucy, por exemplo, lá foram encontrados. Então, é óbvio dizer que a vida humana surge na África porque nós temos evidências arqueológicas, fósseis, que nos permitem comprovar essa afirmação. A partir da África que nós vamos ter a expansão dos seres humanos para os demais continentes. Tá? Todos os hominídeos, todos os seres humanos passaram pelos continentes? Não. Quando a gente fala da evolução humana, nós estamos falando dos chamados hominídeos. Ou seja, quando surge o Australopithecus, ele é uma primeira versão do que seriam os seres humanos. A partir dele, nós vamos ter uma sequência de hominídeos e que, para a nossa aula, nós vamos ver alguns deles, até chegar na versão atual do que seriam os seres humanos. Tudo bem? Então, qual é a definição de hominídeos? Hominídeos são os antepassados dos seres humanos atuais. São as versões anteriores ao que são os Homo sapiens sapiens. Beleza? Falar de pré-história também é falar de um conflito que existe entre pré-história e história. Nas primeiras aulas que nós tivemos sobre história, o que é a história? A história é uma ciência que vai analisar as transformações no tempo da ação humana. Tem história porque tem seres humanos. Mas se tem seres humanos há milhões de anos atrás, por que nós falamos que é pré-história? É pré-história porque os historiadores do século XVIII, século XIX, perceberam que havia que se explicar a história humana a partir das fontes escritas, a partir dos documentos oficiais, a partir de cartas, a partir de relatos dos grandes heróis e dos grandes políticos. O período que vai antes do surgimento da escrita seria algo primário, porque aqueles seres humanos, embora existissem, não tinham o domínio da escrita para registrar as suas ações. Então, por isso que a gente diferencia história e pré-história. O corte de divisão vai ser o surgimento da escrita. Ah, é importante isso? É importante, fundamental. É uma visão pré-concebida, uma visão pré-conceituosa? De certa forma é, porque você acaba jogando para aqueles sujeitos aqueles pré-históricos, né, uma característica que, pelo fato de eles não terem escrito, eles são inferiores. Tá? Mas cabe lembrar, foram graças a esses grupos humanos que nós tivemos o domínio do fogo, que nós tivemos a construção de equipamentos de pedra, de manipulação de instrumentos de pedra, de madeira, de ossos, o aumento da capacidade de raciocínio, de pensar, a ideia dos ritos funerários surgiram na pré-história. Então, é uma visão pré-conceituosa. A gente adota ela em história? Adota porque até destruir esse conceito vai tempo, tá bom? Mas existe essa divisão e é importante que vocês saibam, tá bom, meus aluninhos e minhas aluninhas? Continuando então, para estudar pré-história, como nós não temos as fontes escritas, nós temos principalmente as fontes materiais. O que seriam essas fontes materiais? Seria, por exemplo, os fósseis, os instrumentos de pedra, os instrumentos de madeira, aqueles que sobraram, os restos de fogueira, instrumentos de ossos. Tá? Então, esses materiais que resistiram à ação do tempo são fontes. As pinturas rupestres são materiais que são usados para a gente poder entender o universo da pré-história. Beleza? Continuando aqui, vamos lá, aqui.
Isso aqui é uma imagem do que seria essa evolução. A imagem está meio embaçada, mas acho que dá para ver mais ou menos o que foi mais ou menos a ação do tempo nessa evolução dos seres humanos. Aqui seria o primeiro o Australopithecus, tá? Aqui o Homo habilis, aqui o Homo erectus, aqui o Homo sapiens neanderthalensis ou Homo neanderthalensis e aqui o Homo sapiens sapiens, a versão atual nossa. Tudo bem? Então, o que vai, ou melhor, quem vai migrar? Tá? Nos próximos momentos a gente vai ver como que se deram essas transformações dos hominídeos, mas só para a gente ter de destaque, aí na página 34 do material do objetivo, nós temos um mapa esquemático da evolução dos Homo sapiens sapiens no planeta Terra, tá bom? A gente vê aqui que mais ou menos 100, 150 mil anos, os hominídeos, os Homo sapiens sapiens especificamente, tá? Os Homo sapiens sapiens, eles ocupam o continente africano e dessa ocupação, mais ou menos 100 mil anos atrás, nós temos a ocupação aqui na região do Oriente Médio, Península Arábica. Tudo bem? Nós vemos que essas migrações aqui na região do Oriente Médio, né, ela vai ganhando novos contornos. Aqui mais ou menos em 65 mil anos nós temos a expansão aqui pela região do Extremo Oriente, então a China, a Índia vão ser regiões de ocupação e por volta de 50 mil anos vão ocupar aqui a região da Oceania, Austrália, as ilhas do continente da Oceania, beleza? Nós temos também um outro fluxo migratório aqui para a região da Europa, há mais ou menos 40 mil anos atrás. Aqui por volta de 25 mil a 35 mil anos, nós vamos ter a ocupação daqui pela Rússia, migrando aqui mais ou menos 20 mil anos para o continente americano, que é aí o último reduto da ocupação dos Homo sapiens sapiens, pelo planeta Terra e ocupando aí então todos os continentes. Tudo bem? Então perceba que vão ser os Homo sapiens sapiens que vão ocupar os continentes do planeta. Nós vamos ter também o homem de Neandertal, o Homo neanderthalensis, que é uma outra variante do Homo sapiens. Tá? Então nós vamos ter o Homo sapiens antigo e o Homo sapiens moderno, que é a nossa versão. O Homo neanderthalensis ele é uma classificação de um tipo de Homo sapiens, mas que aqui serve só para ilustrar, tá bom? E que também vai ocupar partes da Europa, principalmente, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Qualquer coisa dá uma pausada no vídeo, qualquer coisa segura um pouco a mão, dá um pause aí e vamos continuar, beleza? Aqui as migrações a partir da África, tudo bem? Então vamos lá. O Australopithecus é o mais antigo dos hominídeos, tá? Surgiu mais ou menos 3 milhões e meio de anos. A gente sabe que surgiu porque nós temos os fósseis datados dessa época. Então a gente consegue fazer a datação dos fósseis encontrados e a partir da própria estrutura óssea, quando são encontrados grande parte deles, nós conseguimos identificar que esse grupo de hominídeo ele acaba então sendo diferente dos outros mamíferos existentes, tá bom? A Lucy é o mais conhecido,
é a primeira que nós temos os fósseis completos e tudo mais, e leva o nome de Lucy, para quem tem curiosidade, devido à música Lucy in the Sky with Diamonds, que era um sucesso da época que os arqueólogos encontraram esse fóssil e acabaram dando esse nome para esse fóssil, essa primeira humana que nós temos referência e conhecimento. Tudo bem? Beleza até aqui? Então, sobre os australopitecos, seria basicamente essas informações. O outro grupo de hominídeos vão ser o Homo habilis, vão surgir há mais ou menos 2,5 milhões de anos, então tem para a gente ver como as transformações ocorrem, elas são muito lentas, então 1 milhão de anos para surgir essa nova característica de um grupo de hominídeo, tá? Vai ter o crânio maior que o Australopithecus, e isso vai ser uma característica importante de todos os hominídeos. Conforme vai aumentando o crânio, a gente entende que aumenta o cérebro e aumenta a capacidade de raciocínio, de você pensar e raciocinar, tá bom? A principal característica desse grupo, se é Homo habilis, ele vai ter uma habilidade com as mãos, e essa habilidade com as mãos vai ser em criar instrumentos de pedra lascada. Então, os caras vão pegar a pedra, vão quebrar e a partir das lascas dela, vão fazer instrumentos como facas, machados, enfim. Vão criar instrumentos capazes de facilitar a vida, seja no corte, seja na defesa, enfim. Esses instrumentos vão ser importantes para defesa e para sobrevivência desses hominídeos. Tudo bem? Então, Homo habilis, lembrando, habilidade com as mãos em fazer instrumentos de pedra. Lembrando, essa habilidade que vai ser adquirida quando, aqui na câmera, tem essa habilidade aqui com o polegar opositor, que ele vai conseguir pegar e vai conseguir manusear, quebrando a pedra, por exemplo, e assim vai fazer com que haja um instrumento que facilite a sua vida. Então, uma faca, uma ponta cortante vai facilitar, por exemplo, para cortar um animal, para que ele possa depois usufruir aquele animal para sua alimentação ou até mesmo para cortar legumes mais duros, enfim. Tudo bem? Essa é a característica sobre os Homo habilis. Aqui são alguns instrumentos de pedra, tá bom? Então aqui vejam que é lascada porque ela tem um formato irregular, tá bom? Aí tem aí da fase da pedra polida, onde aí os hominídeos vão ter a preocupação de dar uma lixada nessa pedra e deixá-la mais lisa e afiada, tá bom? Mas isso é para outra aula. Nós vamos ter o Homo erectus. O Homo erectus surge aí por volta de 1,8 a 1,6 milhão de anos, então 1.800.000, 1.600.000 anos atrás, beleza? Também vai ter o crânio maior em relação ao hominídeo anterior. Uma característica importante, a coluna ereta. Tá, aqui deu um errinho aqui, tá? Eu vou apagar a coluna ereta. O que é importante destacar aqui, em relação ao Homo habilis, ele vai ter uma capacidade de conseguir andar sobre as duas pernas e manter o equilíbrio de maneira muito melhor do que o Homo habilis. Por isso, erectus, ele consegue manter a coluna mais ereta. E ponto importante também desse grupo de hominídeos é o domínio do fogo. Ele domina o fogo. O fogo existia antes. O que ele vai começar a fazer é fogueira. Então ele vai perceber que atritando pedras ou pegando uma centelha
E alimentando uma fogueira, ele consegue controlar e dominar aquele fogo para suas necessidades. Quais, por exemplo? Para cozinhar, para defesa, ele vai usar o fogo para se proteger de animais ferozes, por exemplo, para iluminar dias, para iluminar a noite, é claro, mas né? Então, o fogo vai permitir que esse grupo de hominídeos se adapte melhor às diferentes circunstâncias, a diferentes situações, tá? Então, isso é fundamental a gente também entender, de que o domínio do fogo ele vai ser fundamental, tanto para cozinhar, por exemplo, assar uma carne, então a carne vai ter uma digestão melhor para eles. Legumes mais duros, cozinhando, ele vai ter ele vai ficar mais molinho para facilitar a digestão também. Então pensa na qualidade de vida que esses hominídeos vão ter graças ao domínio do fogo, tá? E aqui é uma imagem que vai caracterizar isso. Então, o que acontecia também era eles fazerem as fogueiras e fazer um quebra-vento, né? Então, cercava essa fogueira, né? Normalmente eles cavavam uma fogueirinha no chão, deixavam ali e colocavam um quebra-vento, né? Colocavam um montinho de pedra em torno dessa fogueira para deixar aquela fogueira ali constantemente acesa e alimentava ali com folhas e com galhos secos. Tudo bem? Nós vamos ter o Homo sapiens antigo, né? A partir do Homo sapiens antigo que nós vamos ter as duas variantes dos grupos de hominídeos Homo sapiens, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens. Tudo bem? O Homo sapiens antigo, também chamado de homem de Cro-Magnon, tá? Ele tem o crânio maior em relação a outro hominídeo, vamos sempre destacar isso, e vai surgir aí em torno de mais ou menos 160 mil anos atrás. Então vejam que em relação ao que nós estamos vendo de milhões de anos, ele até que é um tanto quanto recente dentro dessa evolução humana, se a gente também levar em consideração o surgimento do planeta Terra, tá bom? Uma das características importantes desses grupos são os dotes artísticos, vamos assim colocar, que eles vão possuir. Primeiro deles, em relação às pinturas rupestres, né, que são as pinturas feitas nas paredes de cavernas, aqui é um exemplo, né? E por que eles pintavam? Putz, temos várias ideias. Pintavam para registrar um momento importante, ou seja, depois da situação vivida. Tem uma outra definição que é antes de uma situação de caça, eles buscavam pintar, registrar na parede da caverna para capturar a alma e facilitar uma caça, por exemplo, mas eles desenvolveram essa habilidade de deixar um registro através da pintura de uma situação. É para fim espiritual, é para fim religioso, é para fim do cotidiano, enfim. Tem muitas explicações, mas o que é importante nesse momento é eles começam a deixar esses registros para si, para eles mesmos. Tá? E também vão ser escultores, vão esculpir coisas, né? Adornos, enfeites. E uma dessas esculturas são as Vênus. São estatuetas de mulheres, tá? Essa é a mais famosa, que é a Vênus de Willendorf, que foi encontrada na Áustria. Ela foi esculpida em terracota e tem uma datação aí de mais ou menos 24 a 22 mil anos. Então, ela tem uma duração, vamos assim colocar, um tanto quanto longa, né? Feita inclusive por esse material, mas o que revela, né? Essas Vênus, elas vão tratar sobre a fertilidade, né?
Pelo menos é o que grande parte dos historiadores trata em relação a isso. Quais as principais características dessa Vênus, né? Então a gente vê aqui que ela tem seios fartos, né? Tem aqui o quadril largo, também tem uma barriga volumosa, tá bom? Então, para esses hominídeos seria então algo ligado à fertilidade, tá bom? Não só fertilidade feminina, né, da possibilidade da gravidez, mas também a possibilidade de fertilização do solo ou qualquer coisa do tipo parecida, tá bom? De uma vida fértil, de maneira geral, tá bom? O Homo neanderthalensis, passando rapidamente por ele, surge aí mais ou menos em torno de 100 mil anos, também tem o crânio maior e uma força excessiva. Eles são mais troncudos, mais fortes em relação ao Homo sapiens sapiens. E graças ao Homo neanderthalensis que nós vamos ter, por exemplo, os ritos funerários, ou que a gente pode chamar de ritos funerários, e também uma linguagem específica, ou seja, uma forma de comunicação. Tá? Por que os ritos funerários? Devido à forma como os cadáveres, os corpos foram enterrados. Então, essa é uma primeira forma, uma primeira característica. A forma como você enterra alguém vai dizer sobre como a pessoa vai entender a vida após a morte. Então, eles enterravam a pessoa de uma maneira, não deixava largada, então tinha uma posição correta para se deixar o corpo da pessoa falecida. Havia alguns objetos junto a essa pessoa, dando uma noção sobre fazer um ritual de passagem mais fácil, mais favorável para o além, tá bom? E a linguagem, que seria uma forma de comunicação entre eles, né, graças à possibilidade dos próprios materiais que nós vamos encontrar desses hominídeos. Tudo bem? E por fim, o Homo sapiens sapiens, que vai surgir entre 150 mil e 100 mil anos atrás. Eles vão se expandir pelo mundo, tá? E dessa característica é que nós vamos ter a inteligência desse grupo de hominídeos, porque vai vencer as outras populações de hominídeos existentes, dentre elas a do Homo neanderthalensis. Tá? Isso é importantíssimo de destacar. É a nossa versão atual, é a versão, sei lá, 2.0 do que é a humanidade. Tudo bem? E acho que com isso eu encerro essa videoaula. Tá? Eu espero que tenha facilitado a vocês para a leitura dos conteúdos, tenha facilitado a compreensão dos textos que vocês estão lendo e ter tido aí alguma vantagem na explicação e no desenvolvimento do material que vocês têm que estudar, tá bom? A gente vai voltar num próximo momento, tá? Vamos tentar fazer algumas edições um tanto melhores, mas no momento eu acho que é isso, tá bom? Eu vou só confirmar, é isso mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, desculpe-me qualquer coisa. Qualquer coisa pode mandar mensagem no Facebook, pode mandar mensagem para a gente. A gente vai tentar fazer um Google Sala de Aula, mas qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, que a gente sana essas dúvidas e, inclusive, se precisar, traz para as próximas aulas, tá bom? Um forte abraço para vocês e tchau, tchau!